Olá, aqui é o Eric Azevedo da Universidade do Inglês e nesse vídeo eu quero te ajudar a resolver um dos principais problemas que os brasileiros enfrentam quando vão aprender inglês. Se você ainda não me conhece, eu sou coordenador pedagógico da Universidade do Inglês. Eu já ajudei pessoalmente milhares de pessoas a falar inglês. Já fiz viagens para fora do Brasil, já fiz traduções, desde traduções técnicas, científicas, até traduções de palestras, nos mais variados temas. E eu tô aqui hoje para te ajudar a resolver um dos maiores problemas que os brasileiros enfrentam quando vão aprender inglês. E que não é um problema com o inglês, não é um problema técnico, com a boca que não funciona, com o ouvido, nada assim. É um problema emocional. O conceito de fluência, o conceito de fluidez é que está errado. E aí a pessoa vai se boicotando nesse processo, ela vai se colocando para baixo. Então, para a gente começar, eu quero te fazer uma pergunta que eu vou te ajudar a responder. O que é considerado fluência? Segundo uma universidade norte-americana, quando o aluno sai do ensino médio, aquilo que a gente costumava chamar de colegial, ele tem em torno de 500, 600 palavras no vocabulário dele, aquilo que ele utiliza no dia a dia. Depois ele vai para a faculdade, ele aumenta esse vocabulário, ganha agora uma profissão, um vocabulário mais técnico, mais específico, e ele vai para um vocabulário de aproximadamente 1.000, 1.200 palavras. É considerado que com 1.500 palavras você pode ser chamado de fluente, alguém que consegue estudar, que consegue trabalhar, que consegue até mesmo morar num país de língua inglesa. Então a pergunta é, você consegue se comunicar? Você consegue conversar com alguém? Eric, se eu não tiver como contar as palavras, se eu já sei 1.000 palavras, 1.500, 2.000, como eu vou saber se eu estou fluente ou não? Se você consegue conversar, consegue entender, consegue ser entendido, consegue manter uma comunicação, você pode se considerar fluente. Mas o principal problema é que as pessoas pensam que para isso elas têm que entender tudo. Eu preciso saber todas as palavras, eu preciso assistir um seriado e entender tudo do começo ao fim, eu preciso ver um filme e entender, traduzir todas as palavras. E eu ainda me lembro do primeiro filme que eu assisti em inglês sem legenda. Foi um filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso. E eu me lembro como se fosse hoje, porque eu me diverti muito nesse processo e eu estava ali assistindo um filme como se fosse um outro filme qualquer, não preocupado em traduzir frase por frase, palavra por palavra, ver, será que eu não estou entendendo essa parte? Quantas palavras eu não sei? Qual é a porcentagem? Quantos por cento eu entendi do filme? Não. Eu queria entender a mensagem, a história do filme, como a gente faz quando a gente está assistindo sem se preocupar com o idioma. E foi exatamente isso. Tanto que esse filme passou para a minha lista dos meus filmes favoritos, dos meus filmes preferidos. E eu estou fazendo isso e te explicando isso porque o meu foco estava nessa parte, de me divertir, de aprender, de aproveitar aquele momento, de aproveitar aquele processo e não em contar palavra por palavra com uma coisa técnica e coloca o nosso foco no negativo. Eu estava concentrado em aproveitar o filme. O que aconteceu? Eu entendi o filme, mesmo sem entender naquele momento todas as palavras. Então, o importante é, você consegue conversar? Você consegue se comunicar? Mais importante do que falar todas as frases perfeitas é a gente conseguir usar o nosso vocabulário, fazer perguntas, responder, manter uma conversação. Eric, o que é considerado fluidez? Fluidez é isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu vou falando com você e eu não preciso parar e... veja bem, o que eu estou fazendo. Eu vou simplesmente conversando, a conversa vai fluindo. Isso também muitas vezes é confundido com a questão da fluência. Eric, eu consigo entender bem, eu consigo me comunicar, mas eu não falo tão rápido. Então a questão de você falar rápido está ligado à fluidez. Nós temos um exercício que a gente chama de mini speech ou de flash speech, que são pequenos discursos que a gente vai fazendo ao longo do processo para ganhar essa questão da fluidez. Por exemplo, eu me lembro de um aluno que falava comigo ainda essa semana. Ele foi fazer um teste e eles falaram para ele o seguinte: você precisa falar por aproximadamente 5 minutos em inglês, assim, fazendo discurso, falando sozinho, como se estivesse explicando alguma coisa para alguém. E logo nos primeiros minutos, o cara falou, pode parar, você é muito bom. Porque ele está acostumado a fazer isso comigo em torno de 20, 30 minutos, falando, conversando inglês, é uma coisa que já está no dia a dia dele. E eu me lembro de um outro aluno que me falava ainda hoje, e ele disse o seguinte: Eric, esse diálogo da vida real vai ser maravilhoso para mim, porque eu trabalho num hotel.
E isso é exatamente o que eu vivencio no meu dia a dia, isso vai me ajudar muito. Então a minha resposta para você é, o importante é você conseguir se comunicar e aí depois com a prática a gente vai ganhando essa questão da velocidade, da fluidez, dessa coisa ficar mais natural. E as pessoas costumam perguntar, Eric, mas tudo bem, agora eu já entendi o que é ser fluente, o que é a questão da fluidez, eu quero saber como começar, o que você fala quando um amigo seu te pergunta? E o que eu falo para o meu amigo é, faça aquilo que eu fiz. Eu aprendi usando filmes, diálogos da vida real e músicas. Esse é o caminho que funcionou para mim, é com esse caminho que eu ensinei várias pessoas a falar inglês e é isso que eu recomendo para os meus familiares, para os meus amigos, para as pessoas que estão à minha volta. Porque a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E foi assim que eu aprendi a falar inglês, foi assim que eu formei professores, ajudei pessoas de multinacional a serem aprovados em entrevistas, a conseguirem desenvolver o vocabulário dele. E se você é assim como eu, Eric, eu não tenho tempo, eu não sei como cortar os filmes, como preparar tudo isso, então clica aqui embaixo desse vídeo para você conhecer um pouquinho mais sobre esse método e ter um professor que pode te acompanhar de ponta a ponta, te ajudando a cuidar não só do seu inglês, mas dessa questão emocional. Deixa o seu comentário aqui, curte, deixa a sua mensagem, compartilha com alguém que você fala, nossa, essa pessoa precisa muito desse vídeo. E é isso aí, see you soon, te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Então, se você quer aprender mais com esse método que eu aprendi a falar inglês, que mais de 32 mil alunos da Universidade do Inglês já aprenderam, que eu ainda utilizo hoje para ensinar os meus alunos e que é um método cientificamente comprovado por professores de Harvard, uma das maiores universidades do mundo, um método que vai trabalhar nos seus dois hemisférios cerebrais, o seu hemisfério esquerdo, que é responsável pela sua parte racional, sua parte lógica, e o seu hemisfério direito, que é responsável pela parte emocional, a parte criativa, e que vai trabalhar ainda nos seus 3 canais de aprendizagem. O seu canal visual, tudo aquilo que você vê. O seu canal auditivo, tudo aquilo que você ouve e que você fala. E ainda mais no seu canal sinestésico, que é tudo aquilo que você faz na prática. Trabalhando com esses 3 canais simultaneamente, você vai ver que esse é um método à prova de falhas. Você vai utilizar ainda um portal interativo. E o melhor de tudo isso, professor particular da primeira até a última aula, do início ao fim. Então, se você quer saber mais sobre esse método, clique aqui embaixo para assistir o nosso vídeo de apresentação e eu te espero lá do lado de dentro. See you! Bye, bye!